Olha, eu vou dar um... Nós vamos para o item 8 aí, meninos. Eu vou parar um pouquinho com o noticiário específico sobre doença. A doença, voltamos a ele, sim. Mas eu quero falar um pouco da derivação disso. Tem pelo menos dois temas importantes, que é, a chamada PEC do orçamento de guerra e as boçalidades que uns e outros podem fazer. Uma delas vem de um senador que realmente não me surpreende. Já fez coisa, eu não sei se pior do que isso, talvez não, mas já fez coisa do Arco da Velha. E outra coisa que diz respeito aos estados, né? Que tem gente que está querendo brincar com o perigo. Eu não estou, né? E não me deixo, que se chama engravidar pelo ouvido, né? Que é uma expressão que se usa muito de gente que se deixa, vem gente fazer futrica no ouvido e a pessoa fica grávida de ideias estúpidas, né? Orçamento de guerra, vamos lá. O Senado discute, neste momento, a chamada PEC do orçamento de guerra. O presidente Davi Alcolumbre está fisicamente na casa, mas a sessão é virtual, ou seja, os outros senadores estão por videoconferência. O relator da proposta, Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, leu o parecer dele agora há pouco. A votação do texto, no entanto, ficou para quarta-feira, segundo um acerto feito pelos líderes partidários em uma reunião que aconteceu hoje pela manhã. A PEC, que já foi aprovada pela Câmara, autoriza a criação de uma espécie de orçamento paralelo, sem amarras, que fornece ao Estado brasileiro, principalmente ao Poder Executivo, instrumentos para enfrentar a crise do coronavírus. Inclui-se aí um regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações. Olha, fundamental, nenhum governo, aliás, contou com essa facilidade, fundamental para tocar as coisas do coronavírus, porque, obviamente, isso tem uma urgência que está fora do que a burocracia normal pode prever e permite. Eu já revelei aqui, já escrevi uma coluna na Folha de São Paulo, esse foi um instrumento originalmente pensado pelo economista José Roberto Afonso, que mora em Portugal, levou essa ideia ao ministro Gilmar Mendes, que a levou ao... Isso tudo às claras, tá? Não foi nada feito por baixo do pano. Que falou com Rodrigo Maia, que mobilizou seus pares, e isto foi aprovado na Câmara porque o próprio ministro da Economia cismou, né, o Paulo Guedes, que ele precisava ter uma autorização. Está tudo lá. O que pode fazer o Executivo, a sua relação com o Legislativo, forma-se um conselho, o TCU o tempo todo estacionado, os estados acompanham, os parlamentares acompanham. Isso é fundamental, porque você, para fazer uma compra, você não pode depender muitas vezes, vou fazer aqui, vou abrir uma licitação, vou esperar, não sei o quê, quando você tem uma urgência ali. Fundamental. Não havia isso, né? Todos os países estão fazendo. Assim, dentro deste pacote está, por exemplo, a possibilidade de o Banco Central comprar a dívida de empresas na prática, né? Ou comprar crédito de empresas, dá o dinheiro, adianta esse dinheiro para as empresas e fica com o crédito que essas empresas têm, né? Então muita gente, olha a mamata, e está se fazendo isso no mundo inteiro. Está se fazendo isso no mundo inteiro. A não ser que você ache que quebrar a empresa seja uma boa ideia. Porque aí não é o desemprego temporário, aí é o desemprego permanente. E isso está sendo acompanhado pelo TCU, isso pode ser acompanhado pelo Congresso. Curiosamente, há senadores de direita e de esquerda que estão começando a criar caso com isso. E mesmo aqui, às vezes no chat, aparece gente, isso daí é uma mamata. Tá bom, então deixa quebrar tudo. Aliás, o próprio Maia, Rodrigo Maia, parabenizou os partidos de esquerda na Câmara por terem aprovado o texto sem criar dificuldades. Que isso é fundamental não para o governo Bolsonaro, é fundamental para o Estado brasileiro. O Bolsonaro, ele sozinho, já cria dificuldades o suficiente. É fundamental para o Estado brasileiro. Agora, nós temos lá aquele chamado grupo Muda Senado, os 21 senadores, né? Tem até o líder da minoria que pertence ao grupo, que é o Randolfo Rodrigues, que eu chamo de bolsonarista de esquerda, que é da Rede. Fala pelo líder da minoria, no caso pela oposição ao Senado, mas é ligado a essa turma.
Neste pleito em particular não está. Mas quer ver o que fez o tal do Alessandro Vieira, que é aquele que quer a todo custo a CPI do Lava Toga? Quer ver o que ele fez? Vamos lá. Vai, Alessandro Vieira, que é do Cidadania de Sergipe, Reinaldo, entrou com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para impedir a votação da PEC do orçamento de guerra. O parlamentar é contra alterar a Constituição por meio de uma deliberação remota via internet. Alega que as sessões de votação remota não devem ser usadas para alteração de propostas de emenda constitucional, por isso considerou ilegal, abusiva, nas palavras dele, a votação do texto pela Câmara dos Deputados, liderado pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia. O senador argumenta ainda que não está se apegando de forma excessiva a uma formalidade, mas está sim cuidando de evitar prejuízos à sociedade brasileira caso uma PEC seja votada sem obediência ao devido processo legislativo. Ele é membro daquele grupo Muda Senado. Qual prejuízo, meu senhor? Qual prejuízo? O senhor está querendo o quê? Botar o coronavírus? O senhor está querendo que os coronavírus celebrem uma festa no Senado? Eu diria que abusiva é essa sua manifestação quando o presidente do Senado já teve Covid-19. O Supremo está tendo sessões virtuais. Senhor, numa hora como essa, vir tratar desse assunto. Olha o que faz o moralismo, né? Não, eu sou moralista, eu não posso permitir. Olha o que faz o moralismo. O senhor quer reunir mesmo as pessoas num ambiente fechado, com ar-condicionado central, fazendo tudo o que a OMS pede para não fazer? Tudo que o Ministério da Saúde pede para não fazer? É isso mesmo? Em nome da moral e dos bons costumes? Oh, que coisa bonita. Realmente o senhor me comoveu agora. Já me comovia antes. Com a sua proposta inconstitucional de CPI da Lava Toga. Olha onde o moralismo chucro, desculpem, nos leva. Sabe por que o Senado está perdendo relevância? Por causa de coisas como essa. Aliás, eu pergunto hoje no meu texto, cadê a oposição no Senado? Cadê os petistas do Senado? Estão dormindo nos astros distraídos? Vocês tomaram chá de leseira? Se deixam conduzir como líder da minoria por um Randolfo Rodrigues que saiu por aí pregando. Outro dia como porta-voz do Paulo Guedes, pregando uma guerra do Senado contra a Câmara. Nessa hora? Nessa hora? Isso relativo à dívida dos estados? Que nós vamos falar agora. E aqui nós falamos tudo mesmo. Vamos lá, para o item 10. Vamos lá. O governo federal bateu o pé e não aceita o projeto do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de socorro aos estados. No segundo... agora o texto... O secretário do Tesouro Mansueto Almeida apresentou uma ideia. Isso, o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, apresentou uma ideia para substituir o texto. Obrigado, Reinaldo. Ele ofereceu 40 bilhões de reais para compensar as perdas financeiras de estados e municípios. Os governadores e prefeitos, em troca, teriam de congelar os salários de servidores públicos por 2 anos. O problema é que assessores do próprio Ministério da Economia já admitem que essa quantia não vai ser suficiente para resolver a situação dos entes federativos. Ora, obviamente não. E tem gente no Senado, o Randolph foi um deles, líder da minoria, que saiu apregoando a proposta do governo na prática. Não adianta negar, as palavras fazem sentido, né? E aí o Maia está negociando e ele está falando de uma outra proposta. Qual é? Vamos lá. Continua tentando negociar, né, Reinaldo? Ele, por exemplo, decidiu abrir mão dos empréstimos no valor de 50 bilhões de reais, abriu mão da permissão para que os entes adquiram grandes dívidas na crise. Por outro lado, defende uma espécie de seguro para garantir a arrecadação dos estados e dos municípios e quer a suspensão da dívida com bancos. A ideia é garantir a recomposição das perdas com o ICMS e ISS, que já estariam na casa dos 40%, segundo Maia. O
governo ainda não E deu uma está resposta. certo, ou essa proposta ou outra qualquer que recompõe o ICMS dos estados. As cidades já falam em perda de 28 bilhões por causa do ISS. Olha aqui, se tem senador, e agora, se tem idiota achando que estado quebrado vai fazer bem ao país, eu quero saber o seguinte: quando não houver dinheiro para pagar médico e para pagar as PMs, aí eu quero saber o que vocês propõem. Ah, mas vai ter abuso dos governadores. Veja lá se é abuso, se o dinheiro está sendo bem usado mesmo. Agora, não tem dinheiro. Não vai ter, que é a principal queda de ICMS para os estados. Não vai ter, a principal queda de ISS. Quem é que vai pagar? Médico, PM, etc. O que vocês querem? O caos? Eu não quero. Eu sou um conservador de instituições democráticas. Não é? E é em nome do conservadorismo das instituições que eu estou dizendo que tem que renegociar mesmo.